Boa noite, pessoal. Bento Roberto, quem está falando, instrutor da APTA. A APTA está com esses programas agora de seminário para que nós possamos cada vez mais levar mais informações para vocês, com a parceria dos nossos colaboradores aqui, que vocês estão vendo aí a lista dos nossos colaboradores na tela. Esse evento nós estamos nos preparando para pelo menos tê-lo uma vez por mês, para que nós consigamos levar a vocês o maior número de informações, atualizações, para que vocês consigam desempenhar muito bem o trabalho de vocês. Além dos treinamentos e cursos que nós temos aqui na APTA. Ok? Hoje o nosso seminário ele vai ser de lubrificação. A lubrificação é uma das manutenções, ou é a manutenção mais importante para a transmissão automática. Dela depende a vida longa de uma transmissão automática. Como no motor também, a lubrificação e o arrefecimento é muito importante para que esse motor tenha uma vida bastante longa, a mesma coisa acontece com a transmissão automática. Ela depende muito da lubrificação e depende muito também do arrefecimento, que esse arrefecimento é em conjunto com o motor. Tá? Mas hoje nós vamos a ter só a lubrificação. Mas eu toquei no sistema de arrefecimento, porque mais na frente nós vamos ver no que o arrefecimento pode afetar na qualidade do fluido da transmissão. Ok? Lubrificação e transmissão automática. Nesse seminário vamos conhecer um pouco mais sobre o fluido da transmissão automática, conhecido como ATF. Ele desempenha um papel fundamental, acho que é o papel mais importante no funcionamento de uma transmissão, aonde ele tem várias funções dentro da transmissão automática. Nós vamos falar de todas elas a seguir. Aqui nós temos um gráfico do que vem evoluindo a frota brasileira toda, como num todo, e a frota brasileira com câmbio automático. Se nós termos aqui a frota em azul, é a frota de transmissão automática. Em vermelho é a frota total produzida no Brasil. Então, dentro dessa frota total, que está em vermelho aqui, de 2000 a 2014, a nossa frota ela aumentou em torno de, em 14 anos, 60%. E dentro dessa frota, desse aumento de 60%, houve um aumento de 850% em carros produzidos com transmissão automática. Então vocês percebam que o crescimento de transmissão automática no Brasil está muito grande. E as montadoras, eles querem chegar aí em 2020, 2021, em torno de 80% dos carros fabricados no Brasil com transmissão automática. Então, pessoal, o mercado está aberto para quem queira trabalhar com transmissão automática. Ok? Aqui nós montamos aqui um cenáriozinho aqui de falhas que pode acontecer numa transmissão automática. Quais as principais causas de quebra de uma transmissão automática? Então nós colocamos aqui que 5% é falha de projeto. Todo projeto inicial, até ele ficar bem lapidado para um determinado carro, eles vêm sempre sofrendo uma remodelação, um melhoramento. Então a gente calcula aí que 5% da quebra de uma transmissão automática ainda esteja ligado à falha de projeto. 45% é manutenção inadequada. Isso, o brasileiro ele não gosta muito
de fazer uma manutenção preventiva. O brasileiro, muitas vezes, ele nem sabe que tem que se trocar um fluido, principalmente uma transmissão automática. A gente chegou até a ver pessoas perguntando, mas como assim? Tem óleo lá? Então o brasileiro ele não lê manual, ele não se interessa. Fala que o brasileiro é o cara que mais gosta de carro, mas eles gostam de andar com carro, né? Fazer manutenção não gosta muito. E 50% nós podemos dizer que é mau uso, principalmente com transmissão automática. O usuário brasileiro ele não sabe usar uma transmissão automática, não sabe dirigir um carro com transmissão automática. Para ele, para andar para frente, coloca em D, para dar marcha ré, põe em R, e para parar, põe em P, certo? Porque as entregas técnicas, as entregas dos carros, nas concessionárias, dos carros zeros, eles não informam, eles falam isso que eu falei, é D para ir para frente, R para ir para trás, para dar marcha ré, e quando parar o carro, pôr em P. É só isso que faz fazer. Então, muitas vezes, esse mau uso está ligado ao motorista não saber utilizar a alavanca do carro, do câmbio. E outra coisa também é uso inadequado. O cara compra um carro, seja lá uma picape, e começa a usá-la de uma forma que não é compatível para o que ela foi fabricada. Ok? Então aí está um pequeno histórico aí das principais causas de quebra de uma transmissão automática. Agora vamos falar do ATF. O ATF é o fluido da transmissão automática. É ele que é o nosso assunto hoje, que é muito importante e a gente tem que bater muito nisso aí. Nos nossos cursos nós falamos muito sobre o fluido, o ATF. Uma das funções dele, transferir o torque do motor para a transmissão. Isso aí ele faz através do conversor de torque. O conversor de torque ele faz o papel da embreagem de um carro mecânico, né? Ele que passa o torque do motor para o câmbio, a caixa de câmbio. Outra função, lubrificação dos componentes. Ele lubrifica todos os componentes. Gerar pressão para aplicação de embreagens e freios. Através de uma bomba hidráulica, que é tocada pelo motor, através do conversor de torque. Então tem uma bomba o tempo todo em movimento, gerando uma pressão hidráulica para que os componentes internos, como embreagem e freio, sejam aplicados. Geração de movimento para as válvulas do corpo de válvula. Também é esse fluido que vai circular dentro do corpo de válvulas e fazer, através de briga de pressão diária lá, fazer a movimentação das válvulas. E nas caixas eletrônicas, os solenoides vão trabalhar, abrindo e fechando, pulsando, regulando pressão, mudando a posição das válvulas para que haja aplicação das marchas. Uma das funções importantíssima do ATF é a vedação interna. Ele tem que fazer as vedações tanto no corpo de válvula como nos pistões de aplicação das embreagens e freios. A outra função é a remoção de calor. O calor gerado dentro da transmissão automática tem que ser retirado de alguma forma. E a forma de retirar todo o calor gerado dentro de uma transmissão, principalmente no conversor de torque, que é o ponto que mais eleva a temperatura do fluido da transmissão, então ele também ajuda a retirar esse calor através de um sistema de arrefecimento, que é um trocador de calor. E também ele mantém o sistema limpo. Certo? O fluido, ele tem lá os seus componentes, os seus elementos lá dentro, para manter o sistema limpo.
Ela tem que fazer esse trabalho. Requisitos para o ATF. Nós vamos conhecer agora alguns outros requisitos que existe, o ATF tem que ter para que ele cumpra todas as suas funções e haja um funcionamento correto da transmissão automática. Aqui, o coeficiente de atrito correto. Interessante, nós falamos agora há pouco que ele lubrifica, mas ele também tem que ter uma função que é uma função de transmitir o atrito na hora da aplicação dos discos de embreagem e freio, das cintas de freio, que ele tem que ter esse coeficiente de atrito de acordo com cada transmissão. Isso aí nós vamos voltar a falar mais à frente. Não possuir tendência à formação de espuma, bolhas. Então ele tem que ter um anti-espumante dentro da sua composição, para que na movimentação de bomba, de pacotes de embreagem, de freios, ele não venha a formar bolhas, porque a bolha é muito prejudicial, porque ela é ar, e ar misturada com o fluido vai fazer com que a aplicação dos elementos lá dentro não tenha a mesma pressão que deveria ter, porque o ar se comprime e o fluido você não comprime. Então pode causar problemas se o fluido começar a espumar. Fluidez excelente a baixas temperaturas. Então, um fluido de boa qualidade, de especificação correta, ele não pode ser muito viscoso a baixa temperatura. E também, quando ele aquece, não pode ter uma viscosidade muito fina, muito alta. Então, tem que haver um equilíbrio entre a baixa temperatura e a alta temperatura. Pouca alteração no índice de viscosidade, é isso que eu acabei de falar, certo? Que não pode ter muita variação entre a baixa e a alta temperatura. Não possuir tendências para a formação de lama ou verniz, aquela borra que a gente conhece nos motores. A transmissão automática também pode acontecer isso. Se o fluido não for de boa qualidade, outra se não se faz a manutenção, não se troca o fluido no tempo certo. Tá? Nós vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre isso aí, o que faz essa degradação do fluido. E não ser agressivo aos materiais de vedação, principalmente os materiais de vedação que são normalmente são de borracha, de Viton, certo? E esse fluido não pode atacar esse material, enrijecendo uma borracha, por exemplo, ressecando as borrachas de vedação dos pistões, por exemplo. Tá? Então ele também tem que ter essa propriedade. Aqui, a tendência mais recente na tecnologia das transmissões automáticas. Os fabricantes de transmissão e as montadoras, eles têm que, até uma tendência muito grande hoje de reduzir o tamanho dos componentes, motor, transmissão. Hoje se fabricam motores menores, com menores cilindradas, mas com potência muito alta. A mesma coisa está acontecendo com a transmissão automática. Hoje elas são menores, para isso diminuir peso, uma série de coisas, uma série de vantagens para a relação peso-potência do veículo. Então, reduzir o tamanho. Reduzindo o tamanho da transmissão, vai reduzir também a quantidade de ATF utilizada nessa transmissão. Por isso, há necessidade. Algumas montadoras falam que não há necessidade da troca do ATF, é vitalício. Se você for perguntar para um fabricante de ATF, ele vai falar que o ATF dele não é vitalício. Ele tem que cumprir algumas funções lá dentro, no funcionamento dele, que ele vai se degradando. Isso é normal. Então, com essa redução de tamanho da transmissão, com a diminuição da quantidade do fluido colocado nessa transmissão. Então, há uma possibilidade muito grande de que esse fluido venha a se degradar.
E as condições também de utilização, qualidades de como o motorista dirige, uso severo, pessoal que mora em regiões muito serra, por exemplo, região de serra, aquele que gosta de transportar seu jet ski, seu barco, e tudo isso é condições de uso severo. São Paulo, por exemplo. São Paulo é uso severo o tempo todo, por causa do trânsito carregado, pesado nosso. Então, tudo isso vem a colaborar para a degradação do fluido. Então, a função do seu ATF estão descritos, e nós vamos ver mais alguma coisa à frente. Tá ok? Coeficiente de atrito. Vocês lembram que eu falei sobre coeficiente de atrito? Existe uma coisa, duas funções do ATF que são antagônicos. Uma ele tem que lubrificar e a outra ele tem que transferir atrito. Então, quando no funcionamento de uma transmissão automática, uma embreagem ou um freio de multidisco, de aplicação hidráulica, existe uma pressão muito forte quando o pistão é aplicado para fazer com que aquela embreagem ou aquele freio eles apliquem. Então, esse fluido, instantaneamente, ele se torna viscoso, ele se solidifica e ele transmite o atrito, ele não deixa que o disco revestido e o disco de metal patine, deslize entre si. Ele faz com que, esse fluido faz com que ele se tornando viscoso, essa transferência de torque seja muito forte, sem haver patinação, certo? Porque havendo patinação, vai deteriorar cada vez mais rápido o fluido, porque a patinação gera calor, e o calor é um dos elementos mais prejudiciais para a qualidade do fluido. Então, o ATF, dentro da composição dele, ele tem substâncias que façam com que gerem atrito, para cumprir essa função. Agora, tudo isso é estudado, cada transmissão, de acordo com a potência do motor, de acordo com o peso do carro, cada transmissão exige um coeficiente de atrito diferente do seu ATF, certo? Por isso que tem que ser muito bem utilizado, muito bem aplicado. O ATF é recomendado pela montadora ou pelo fabricante da caixa, da transmissão. Certo? Coeficiente de atrito correto. Características de atrito do ATF devem ser contrabalanceada com a devida oleosidade. Coeficiente de atrito estático e dinâmico deverão estar corretamente balanceados entre si. Vamos citar aqui um exemplo. Coeficiente de atrito dinâmico muito pequeno, ele vai gerar uma patinação. Vai fazer com que haja uma patinação na hora da aplicação. Então, essa patinação vai fazer com que haja uma degradação mais rápida do fluido, certo? Agora, um coeficiente de atrito estático muito grande, isso vai trazer um incômodo na dirigibilidade. Ele pode dar tranco, por exemplo, na aplicação de uma determinada marcha, né? Então, a gente tem que realmente verificar uma série de coisas quando for aplicado o fluido nas transmissões. Utilizar o fluido recomendado para cada transmissão. Certo? Um cuidado para selecionar um ATF.
o custo do litro do ATF, esse seria uma preocupação, um fator definitivo para a gente. Eu vou colocar um fluido mais barato. É a mesma coisa. Todos os fluidos são iguais. Então, muito cuidado em querer economizar muito com a aplicação do fluido. Porque as consequências podem ser o mais barato lá na frente, causar um prejuízo muito grande. Certo? Você pode ter uma quebra da transmissão por não utilizar um fluido correto, o recomendado pelo fabricante do veículo ou da transmissão. Deixa eu... Está entrando algumas perguntas aqui. Deixa eu, já que estamos aqui no assunto, eu vou ler aqui e já responder. Uma pergunta aqui. A troca do fluido novo pelo velho pode acontecer de sujar o corpo de válvula? Muito pelo contrário, né? Nós vamos falar mais à frente, nós temos que prestar muita atenção, tem uns procedimentos para que a gente possa fazer a troca do fluido. Temos que ver se dá condições dessa troca ser feita. Nós vamos mais na frente comentar sobre isso aí. Mas é muito pelo contrário. O fluido novo vai fazer uma limpeza também no corpo de válvula. Porque uma das funções do fluido é limpar. E o novo ela tem essa propriedade muito melhor do que a do velho. E a do velho o fluido velho ele tem que ser trocado periodicamente porque ele cumpre essa função até um determinado ponto. A partir do momento que ele começa a ficar saturado, ele para de limpar. É aonde a gente tem que fazer a troca do fluido. É uma das razões com que nós devemos fazer as trocas periódicas desse fluido. Vamos ver mais uma pergunta aqui. O quanto os profissionais que aplicam óleo mais viscoso para preencher folgas? Essa pergunta aí, ela é muito boa, porque se nós formos analisar esse negócio de aplicar um fluido de viscosidade maior, o fluido tem que ser aplicado àquele que o fabricante recomenda, aquele que a montadora recomenda, porque essa viscosidade já foi analisada, certo? Porque as folgas lá dentro, elas são muito pequenas. Agora, eu não aconselho isso, porque se está havendo algum problema na caixa, tem que ser analisado, tem que ser verificado e diagnosticado, ver o que está acontecendo. Agora, aumentar a viscosidade do óleo, sinceramente, eu não aconselho isso. Eu aconselho que faça Eu sei que muita gente tem feito isso, a pessoa anda um pouco mais, dá uma vida mais longa um pouquinho para a caixa, mas o que nós temos vendo é que quando ela quebra, o prejuízo é muito maior, ela acaba quebrando mais coisas do que se a pessoa tivesse parado quando já percebeu que a caixa estava tendo algum problema. Feito uma análise e verificado um diagnóstico para que continuasse sendo colocado o ATF recomendado. Vamos lá em frente agora. Outro requisito para o ATF. Não possuir tendência de produzir bolhas ou espuma, anti-espumantes. A bolha ou espuma no ATF. Haverá uma redução da pressão de aplicação dos elementos. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando se mistura, quando se forma uma espuma, a espuma o que é? É o fluido misturado com ar. O fluido ele não é compressível. Toda a pressão que você aplicar no fluido, ele vai transformar isso em pressão. A mesma pressão que você aplicou é a mesma que vai empurrar lá uma válvula, empurrar um pistão. Agora, quando você tem ar misturado com o fluido, ele
vai comprimir, o ar comprime, então não dá a mesma força que deveria dar no elemento que ele está sendo aplicado, certo? Então, ele tem que ter um anti-espumante. Com essas condições, haverá desgaste prematuro. Se eu não tenho a pressão, a força correta de aplicação nos elementos, ele vai gerar patinação nas embreagens ou freio, e isso aumenta a deterioração a degradação do fluido e vai diminuir a vida útil dos componentes também. Quanto à viscosidade do ATF é alta, quando a viscosidade do ATF é alta, poderá haver uma ocorrência de bolhas. Ele é muito viscoso, então ele não tem esse anti-espumante que não atende às necessidades dele e começa a formar espuma. Então, por isso que o estudo é muito profundo, são feitos muitos testes para as montadoras, para os fabricantes de fluido chegarem a determinados valores. Então, nós temos que tomar muito cuidado em querer não querer alterar isso aí, colocar um mais viscoso para não ter falha. Você vê que aí já responde aquela pergunta anterior, né? Que fizeram sobre colocar um óleo mais viscoso. Ele pode formar mais bolhas e aí vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. Vai estragar mais rápido os componentes porque formou bolha lá dentro. Agora, uma outra pergunta aqui que eu estou recebendo aqui. O ATF pode ficar escuro? Sim, ele pode ficar escuro. Por quê? Ele está cumprindo uma das funções dele, que é limpar. E ele também fica escuro, nós vamos falar mais disso lá na frente, porque foi utilizado um uso severo, foi utilizado de forma errada, não foi feita a troca no período correto. Tudo isso faz com que o fluido venha a escurecer. Certo? Nós vamos falar mais ainda sobre isso aí na frente. Fluidez excelente em baixas temperaturas. ATF com viscosidade alta a baixa temperatura, o desempenho do circuito hidráulico será muito baixo. Por quê? Ele é muito viscoso, a bomba não gerar a pressão adequada, o movimento das válvulas ser mais lento. Tudo isso vai fazer com que haja um prejuízo no momento da aplicação das marchas. As marchas têm que ter um tempo adequado ali, para que nós vamos falar sobre isso também. Ele tem que ter um tempo não muito alto, mas também não muito baixo, para fazer a aplicação das marchas, para que não haja patinação e nem tranco na troca de marcha. Ela tem que ser suave e confortável para quem está dirigindo. Se o desempenho da bomba diminui, a pressão hidráulica gerada por ela também diminui. Isso provocado por viscosidades muito altas. A gente ouve muito reclamação. O Carlos aqui ele recebe muitas consultas por dia. E o pessoal fala assim, o carro quando está frio, acontece isso, acontece aquilo, depois que aquece, resolve o problema. Primeira pergunta que o Carlos faz, você colocou o ATF especificado? Sabe, eu coloquei isso, aquilo, falaram que isso aqui era bom, aquilo era bom. Eu falei, então tira e coloca o especificado. A resposta seguinte do quem fez a consulta é assim, ficou boa em todas as temperaturas. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Viscosidade é um fator importante na transmissão automática. Pouca alteração no índice de viscosidade. A viscosidade do ATF deve se alterar muito pouco entre a baixa e alta temperatura. Aquilo eu já até comentei isso anteriormente. O ATF deve ter um alto índice de viscosidade e não uma alta viscosidade. Quanto maior for o índice de viscosidade, menor é a mudança de viscosidade em função da temperatura. Certo? Então, nós já tínhamos comentado isso.
Você vê que eu tenho falado desde o começo desse seminário aqui em viscosidade. E já me perguntaram se pode pôr óleo com viscosidade maior, tal. Vocês viram que pode ocasionar vários problemas quando a viscosidade não é adequada para aquela transmissão. Não possuir tendências de produzir borra. O ATF é aquecido a altas temperaturas durante sua operação. É necessário que seja minimizada a produção de borra. A borra provoca patinação, causando desgaste prematuro dos materiais de atrito, discos e cintas. No corpo de válvula, na válvula de controle, ela vai causar um mau funcionamento, vai dar travamento, vai fazer com que uma marcha não seja aplicada corretamente, ou não desaplica um elemento que na aplicação do outro ele tem que estar desaplicado, vai estar aplicado parcialmente, vai acabar queimando. Então a borra é ele é um verniz, ele tem até cheiro de verniz, ele gruda, ele impregna o material de atrito, os discos revestidos, as cintas, e ele faz com que fiquem lisos. Então, na hora da aplicação, o fluido já não consegue transferir, junto com a pressão, aquela torque sem patinar. Então, a borra, ela ajuda com que a caixa se estrague mais rapidamente. E essa borra, normalmente, ela é um subproduto do aquecimento do fluido. Quando ele trabalha muito aquecido e você tem problema de sistema de arrefecimento, você pode ter produção de muita borra. Por isso que o sistema de arrefecimento do motor, que é o mesmo que faz o arrefecimento do fluido da transmissão, tem que estar muito bem funcionando corretamente. Tem que ser feita a manutenção preventiva, trocado o seu líquido, certo? Os radiadores têm que estar limpos, o trocador de calor da caixa tem que estar limpo para que esse sistema de arrefecimento também consiga fazer o arrefecimento do fluido da caixa. Porque a maior temperatura do fluido é gerada no conversor de torque. E do conversor de torque ele já vai para o arrefecimento. No conversor de torque, ele chega a atingir, em condições normais, 300, 350 graus Celsius de temperatura. Então é uma temperatura muito alta. Só que é instantâneo, né? Ali está circulando sempre o fluido, ele está saindo... ele está saindo já direto para o arrefecimento. Para depois, quando ele voltar, você acaba, ele já volta para fazer a lubrificação no corpo de válvula, ele já volta na temperatura normal dele de trabalho. Aqui tenho mais duas perguntas aqui. Quando houver mistura de ATF, base mineral com base sintética dentro da caixa, pode danificá-la? Esses dois tipos são miscíveis entre si? Bom, a gente não aconselha fazer isso, né? Porque se você coloca um sintético, depois coloca um base mineral, o que você fez aí? Você piorou o sintético. Eu não sei o porquê faria essa mistura aí. Vai piorar o sintético. Agora, se a transmissão, o recomendado é um sintético, coloca só o sintético. Se ele é recomendado um base mineral, pode-se usar só o base mineral. Não tem problema nenhum. Certo? Agora, se ele é um base mineral, muitas vezes nós temos que consultar. Muitas vezes nós podemos colocar, onde usa só o base mineral, um base sintética, desde que atenda todos os requisitos de viscosidade, mas não misturar.
Não recomendo que haja mistura de base sintética com base mineral. Você só vai piorar a qualidade do sintético. Se o câmbio pede sintético, você pode sim danificar a transmissão. A outra pergunta, se eu posso usar o Dextron 6 no lugar do Dextron 3. Pode sim. Esses óleos, eles são muito... você pode utilizar ele sem problema nenhum. Não tem problema. O que não pode é o contrário. Onde é Dextron 6, você usar o Dextron 3. Ok? Vamos lá em frente agora. Não atacar os materiais de vedação. As vedações, normalmente as vedações das transmissões automáticas, eles são de borracha, de Viton, e tem algumas vedações de Teflon. Mas o que normalmente um fluido não recomendado pode atacar são as de borrachas, que são os O-rings dos pistões de aplicação das embreagens do freio. Você pode atacar aqueles pistões que são vulcanizados na própria alma de metal, pode danificar, ressecando, deteriorando, deixando ele mole demais, meio gelatinoso. Tudo isso pode acontecer se o fluido não for de boa qualidade. Certo? Então, nós temos que usar realmente o recomendado. E isso pode causar vazamento. E o vazamento, onde há vazamento, há perda de pressão, principalmente nos pistões de aplicação. Certo? Padrões industriais para o ATF. Nós pegamos aqui dois exemplos de ATF. A General Motors, que usa o Dextron, e a Ford, que usa o tipo F ou Mercon. Muitos fabricantes usaram por muito tempo esses dois óleos, o Dextron e o Mercon. Mas com as exigências, com as transmissões diferentes, com as potências, com os tamanhos das transmissões, com temperatura ambiente, tudo isso aí foi fazendo com que cada montadora procurasse o seu ATF, aquele que atendesse melhor às suas condições de trabalho, certo? Então, hoje em dia nós temos muitos tipos de ATF e devemos utilizar aquele que realmente for recomendado para aquela transmissão, para aquele veículo. Aqui nós temos um circuito hidráulico de uma transmissão, para a gente entender um pouquinho como que trabalha o fluido na transmissão automática. Então aqui nós temos o kart, nós temos aqui o filtro e a bomba. A bomba suga o fluido do kart, passa por essa bomba e ele manda para o corpo de válvula. E ali no corpo de válvula, logo na saída da bomba, tem uma válvula reguladora de pressão. Essa válvula é que vai fazer com que exista algumas pressões dentro de uma caixa automática, seja ela hidráulica, seja ela gerenciamento hidráulico, ou seja ela gerenciamento eletrônico. Dessa válvula de pressão, reguladora de pressão, surge a pressão de linha, que nós vemos aqui, que ela vem e para na válvula manual, porque a alavanca está em P, então ela estanca ali e não vai para lugar nenhum. Mas imediatamente com o funcionamento do motor, você deu a partida no motor, girou o motor, girou o conversor de torque, o conversor de torque já movimenta a bomba da caixa, certo? E ali já nasce a pressão também de lubrificação. Essa pressão de lubrificação, ela vem, alimenta o conversor de torque. Do conversor de torque, ela já sai e vai para o arrefecimento, vai para o trocador de calor. Como eu falei para vocês, o conversor de torque,
é o ponto onde se gera maior temperatura, certo? Principalmente em situações de uso severo, subida de serra, terreno muito, muito sinuoso, trânsito muito pesado, puxar a sua carreta com jet ski, seja lá com o que for, certo? E daí do trocador de calor ele vem para dentro da caixa cumprir as funções de aplicação dos elementos e lubrificação. Então nós vamos, esse aqui é um circuito de lubrificação dentro de uma caixa automática. Aqui nós temos, usando ainda como exemplo o Dexron e o da GM e o Mercon da Ford, nós vamos ver aqui uma evolução do fluido dessas duas montadoras. Em 1949, a GM tinha o tipo A Ford não tinha nenhum específico dela. Em 57, apareceu o da GM o sufixo A, o tipo A com sufixo A. Aí permaneceu na GM até 1967, onde surgiu o Dexron. Mas em 59, a Ford já veio com o fluido dela mesmo, o M2C 33A/B. Em 61, o M2C 33C/D. Aí em 67, a GM surgiu com o Dexron, que foi até 73, onde ela entrou com o Dexron 2. Em 75, continuou com o Dexron 2, em 88 o Dexron 3 e a partir de 2002 com o Dexron 6 sintético. E a Ford, em 73, ela entrou com o Mercon G. Em 75 passou para o Mercon J. Em 88 o Mercon 4 e em 2000 com o Mercon 5. Então aqui nós vimos a evolução dessas duas montadoras, que nós pegamos ela como exemplo e que a gente tem um histórico dela. Então por que a necessidade dessa evolução dos fluidos? Por causa da necessidade de aumento de torque dos motores, aumento de torque de entrada das caixas, com utilização de uso mais severo para melhorar, aguentar situações mais severas. Então, a evolução do fluido é feita em cima da evolução de motor e da própria transmissão. Então, os fabricantes de óleo eles têm que correr atrás a corrida aí é grande, né? O fabricante da caixa fala, eu preciso um óleo para atender isso. Daí eles têm que correr atrás e produzir um óleo que atenda às necessidades deles. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Qual a velocidade máxima do ATF? Qual a validade máxima do ATF em questão de tempo, quando não atinge a quilometragem? A gente fala em no máximo 2 anos, porque ele não tem um elemento externo tão agressivo como tem o motor. O motor existe a queima de combustível, que parte dele vai para o kart. Então, por isso o motor a gente recomenda 6 meses. Mas na transmissão automática, a gente fala que até 2 anos, numa boa, porque o que deteriora o óleo da transmissão? É o próprio ar, oxida, né? O próprio oxigênio oxida, a umidade existente no ar. E na transmissão tem o respiro. Ela aquece, o ar lá dentro se expande. Quando ela esfria, o ar volta a diminuir e nessa dela diminuir o volume,
ele puxa ar externo para dentro da caixa. Então, tem que ser trocado a cada 2 anos, tem que ser trocado esse fluido aí, quando não atinge a quilometragem. Só vê se você consegue passar para ele. Tem mais uma pergunta aqui. O volume do ATF muda muito com a variação da temperatura? O volume do ATF, de 0 graus a 100 graus, ele altera 30%. Por isso, nós vamos falar mais à frente a necessidade, na verificação do nível da transmissão, nós pegarmos o manual daquela transmissão e verificar em qual temperatura tem que ser medida o nível daquela caixa lá. Então, não é padrão, todas as caixas, tem que estar temperatura de trabalho. Não, tem que verificar, procurar o manual daquela caixa e verificar em quais condições tem que ser medida o nível do fluido daquela caixa. Ok? Aqui nós verificamos aqui, eu tenho um gráfico de atrito estático, atrito dinâmico, comparando o Dextron e o Mercon. Então nós vemos que o atrito dinâmico do Dextron, ele é um pouco menor do que o do Mercon. E no atrito estático. E no dinâmico há uma inversão disso aqui. Só para conhecimento da gente, curiosidade. Tendências recentes. Nós já até comentamos alguma coisa sobre isso aqui. Tamanho dos câmbios ficando menor, menos fluido, maior temperatura. Então, essa é uma tendência hoje mundial que está se diminuindo o tamanho de motor e aumentando potência. A caixa é a mesma coisa, porque eles querem ganhar mais eficiência com relação ao peso e potência. Aí tem que ter uma maior eficiência desses fluidos. Certo? Os fabricantes de fluido têm que correr atrás disso aí, para que eles façam um fluido que resista a maior temperatura e, muitas vezes, maior torque, porque o motor está com uma maior potência, e então ele tem que trabalhar muito. É exigido muito do fluido, por isso que tem que ser um fluido de boa qualidade. O fluido tem que ser compatível com os circuitos eletrônicos, porque nós temos hoje circuitos eletrônicos dentro das caixas em contato com o fluido. A variação na viscosidade e característica de atrito do ATF deve ser minimizada. Então tem que ser adequado para aquela transmissão. Dessa maneira, os requisitos de qualidade do ATF são mais severos. Cada dia mais. Você vê que existem fluidos hoje, muitos fluidos no mercado hoje. Cada transmissão, cada montadora procura o seu para atender melhor as condições do seu motor e da sua caixa, com maior durabilidade e maior eficiência. Conversor de torque com otimização de desempenho e tolerância de patinação da embreagem do conversor de torque. O que acontecia antigamente? Os primeiros conversores de torque com TCC ou low-cap. Eles só aplicavam o low-cap quando o veículo estivesse numa determinada velocidade, vamos dizer, acima de 50, 60 km por hora, numa velocidade constante. Aí, numa última marcha, por exemplo, numa terceira, quarta marcha, aí iria aplicar o low-cap, que faria uma aplicação mecânica entre o motor e a transmissão. Hoje, nós já temos transmissões que aplicam o low-cap em segunda marcha e até primeira marcha, dependendo das condições.
E isso gera uma patinação dentro da embreagem do conversor de torque, gerando mais calor ainda até que ele seja aplicado totalmente, e aí a aplicação mecânica acaba a geração de calor por atrito dentro do conversor de torque. Então, você vê que a tendência hoje é que as embreagens do conversor de torque seja aplicada até em primeira marcha. Aqui nós temos um assunto assim que é importante a gente ter conhecimento. O profissional de lubrificação deve informar ao cliente que o processo de troca do fluido da transmissão é diferente da troca do motor, do óleo do motor. Óleo do motor, você chega lá, bota o carro no elevador, esgota o óleo, tira o filtro, vê qual é o óleo especificado, coloca filtro, coloca... É uma troca rápida. Não deixa de ser técnica, mas também é uma troca muito rápida. Uma troca da transmissão automática é uma troca mais técnica. Ela exige mais conhecimentos. Ela exige vários procedimentos que demandam mais tempo. Então, por que ela demanda mais tempo? Primeiro, eu tenho que andar com um veículo em várias situações para ver se as trocas estão perfeitas, se não está tendo patinação, se não está tendo tranco, se não está dando tranco. Então eu tenho que andar com esse carro por alguns quilômetros, usando a troca automática, ascendente e descendente, fazendo a troca manualmente, certo? E determinadas situações, de preferência sair com ele frio, já um pouco mais frio, aquecer bem. Quando retornar, se está tudo ok, não houve nenhum tranco, as marchas estão trocando corretamente, aí nós vamos colocar o carro ou na valeta ou no elevador e retirar uma amostra desse óleo. Através da vareta, através do tubinho do dreno lá embaixo, nós vamos dar um jeito de tirar uma amostra. Uma amostra pequena, um copinho de água, no máximo meio copinho daqueles de água descartável de 200 ml. Só para que a gente analise esse óleo para ver se ele permite que essa troca seja feita. Nós vamos falar mais à frente as condições do óleo que permite ou não, se permite ou não a troca desse fluido. E nos eletrônicos, entrar com um scanner e verificar se não tem nenhum código de falha, nem com a caixa e nem com o motor, porque um depende do outro aí. Muitos têm até o ABS que a gente tem que ver se não tem nenhum código de falha que possa dar algum problema na troca de marcha, certo? Então, por isso que essa troca, muitas vezes, o cliente ele não fica muito tempo lá, muitas vezes ele nem pode ficar esperando o serviço ser feito. Porque depois dessa troca também nós temos que andar com o carro, fazer a mesma volta, os mesmos procedimentos para ver se não houve nenhum problema depois da troca. Ok. Pessoal, tem mais uma pergunta que chegou agora. Quando o veículo entra em uma enchente, além do ATF, prejudica peças internas? Muito interessante essa pergunta. Não só quando ele entra numa enchente, mas, por exemplo, se há um vazamento no trocador de calor. Se há um vazamento no trocador de calor, haverá uma mistura óleo-água. Certo? Essa caixa tem que ser aberta. Mesmo que o cara fale assim, mas só ficou essa noite, só ficou um dia, 2 dias,
eu percebi, eu entrei ontem numa poça maior e eu fui verificar, o óleo está branco e tal. Mas isso aí ficou uma noite, os elementos, os discos revestidos, ele tem aquele elemento de atrito, ele é vulcanizado numa alma de aço. E eles são muito sujeitos a descolar. E a água é um elemento inimigo número 1 desses componentes de atrito. Muitas vezes você vai fazer a troca, esse carro vai rodar não sei quanto tempo, pode ser que ele rode bastante, pode ser que em pouco tempo ele já comece a desplacar. Aí você pode ter um prejuízo muito maior se você tivesse aberto a caixa no momento em que houve essa mistura de água com óleo. Nós recomendamos que seja feita uma reparação da caixa. Remover a caixa, abrir, limpar, trocar principalmente os elementos de atrito. E outra, o corpo de válvula. Corpo de válvula, nós temos corpo de válvula com válvulas de aço. E a água faz com que haja oxidação dessas válvulas. Então vai haver ferrugem lá dentro e isso aí pode fazer com que elas comecem a se prenderem lá dentro. Então, para que não haja um prejuízo maior lá na frente, nós recomendamos que haja uma reparação da caixa quando há mistura de óleo com água. Pessoal, nós já estamos dando uma hora, né, de seminário aqui e a gente tem mais bastante coisa ainda para falar. Então nós vamos fazer esse seminário em 2 vezes, tá? Na próxima, nós vamos marcar um próximo seminário aí, webinar, e vamos terminar esse assunto, que é muito interessante, está tendo muitas perguntas aqui, e nós vamos voltar a falar disso novamente, tá ok? Agradeço muito aí a atenção de vocês, a paciência de vocês, e vamos programar a próxima e avisá-los para que a gente continue nesse assunto. E vão procurando informações para que vocês mandem realmente bastante pergunta, que para a gente é interessante que venham as perguntas. Tá? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.